Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O Estado da Nação entre as nuvens negras da oposição e o dia solarengo do governo. Ladies and gentlemen, over the past 2 years since my government took office, Portugal has consolidated itself as a reference of stability. Political stability marked by moderation. Financial stability anchored in responsible and credible public finances. Economic stability driven by growth and investment. And social stability ensured by inclusion and dialogue. Em maio, o primeiro-ministro foi à Alemanha e deixou a uma plateia composta por investidores e figuras gradas da administração um retrato apolíneo do estado do país. Luís Montenegro falou em reformas, falou de estabilidade política e estabilidade social, falou das contas públicas em ordem, do déficit à redução da dívida. Um país, portanto, que é a inveja da Europa. Não fora uma gafe, e o primeiro-ministro teria saído de Berlim como uma espécie de herói dos novos tempos da União Europeia. Por azar, no meio do seu discurso, disse Führer, uma palavra maldita, em vez de future, futuro. Ladies and gentlemen, Portugal and Germany also share a strategic view for the future of Europe. No regresso, Montenegro queixou-se de que em Portugal ninguém o valoriza como a rendida plateia que, disse ele, representava 80% da riqueza nacional da Alemanha. Faz parte. Quem governa reclama-se sempre para si e para os seus os louros que a oposição e uma parte, maior ou menor da sociedade, não reconhece. Hoje, no debate do Estado da Nação, essa divergência voltará a emergir. Ainda por cima, quando 2 dos seus mais importantes ministros, o da Educação e da Administração Interna, estão envolvidos em assuntos tóxicos para a sua popularidade e credibilidade. O caso dos exames de Fernando Alexandre e a Casa de Campo de Luís Neves. No que é possível medir, o governo continua a dispor de contas públicas controladas. Não tão saudáveis como há 3 anos, mas, de facto, num plano invejável para a média europeia. O crescimento vai continuar, mas mais lento. O déficit pode regressar, mas é moderado. O rendimento real das famílias cresceu. O desemprego continua a reduzir-se. Mas há números que dão argumentos à oposição. Montenegro herdou a melhor conjuntura financeira em muitas décadas e não a está a segurar. Junte-se a isto os problemas que se agravam na saúde, ou agora em especial, na educação, nos desafios para o futuro colocados pelo aumento da despesa na defesa nacional, nas polémicas inflacionadas da imigração, no tempo perdido na reforma laboral ou na situação internacional que causa ansiedade. E pergunte-se, em que estado está a nação? Entre a percepção e a realidade, a natural propaganda do discurso do governo e o olhar também naturalmente negativo da oposição, quem está mais perto da verdade? Para aprofundar esta discussão, convidamos para conversar connosco neste episódio Isabel Flores, investigadora, doutorada em Sociologia e em Políticas Públicas e diretora executiva do Instituto de Políticas Públicas e Sociais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. O instituto que dirige acaba de publicar um estudo sobre o Estado da Nação que pode conhecer em detalhe nas edições digital e impressa do Público. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva a professora Isabel Flores, muito obrigado por vir ao P24, um prazer tê-la aqui connosco para discutirmos, portanto, o Estado da Nação e, em especial, o Estado da Nação de que o Instituto de Políticas Públicas e Sociais à qual está associada, que visão é que esse Instituto tem da realidade do país hoje? Uma primeira pergunta que eu gostava de lhe colocar tem a ver com o mote, com o título principal, portanto, do longo estudo que vocês produziram, que tem a ver, portanto, com o facto de haver uma governação num parlamento fragmentado. Que consequências é que tem a fragmentação da representação parlamentar em concreto na situação ou no Estado da Nação? Dizer-lhe, antes de mais, que o IPPS lança este estudo anualmente e sempre pedindo a especialistas nas diversas áreas que escrevam uma análise, por um lado, de um indicador e, por outro lado, que façam uma análise de uma política que esteja em cima da mesa ou que esteja a ser proposta ou implementada nos últimos tempos. Neste caso, falamos dos últimos 2 anos de governação, pese embora o governo tenha, enfim, mudado
a meio, mas basicamente a estrutura governamental acabou por se manter e a estrutura parlamentar também, pese embora tenha havido mudanças do segundo para o terceiro partido, mas mantivemos a estrutura fragmentada do Parlamento para ir à sua resposta. A questão aqui de um Parlamento fragmentado é de facto a dificuldade que o atual governo tem em negociar políticas mais estruturais e reformistas que impliquem ir ao Parlamento para discussão e para negociação. Como não foi possível fazer qualquer acordo parlamentar, como já se fez no passado, em governos não maioritários, a negociação é um bocadinho volátil e ancorada, enfim, como sabemos, em muitas vezes dúvidas do sentido de voto dos partidos na Assembleia. Em alguns casos até ao fim, como aconteceu com a reforma da legislação de trabalho. Com a reforma laboral, as dúvidas, quer dizer, na véspera, eu lembro-me no dia ouvir o público, ouvir-vos a vocês, a dizer, pronto, o Chega já deu o ok, vai aprovar e depois, passado umas horas, de facto não aprovou e, portanto, isto complica aqui, por um lado, o sentido das políticas, porque, ora, são políticas mais à direita, para agradar a uma extrema-direita represente com grande peso parlamentar, ora políticas que procuram ser um pouco mais moderadas e ao centro para tentar ter o apoio do PS. E isto faz com que, de facto, não haja aqui uma grande clareza política daquilo que são as vontades deste governo e a sua capacidade, de facto, de fazer aquilo que gostariam, penso eu, ou alguns ministros gostariam de fazer, as tais famosas reformas. As famosas reformas estruturais. O relatório, portanto, analisa 16 áreas da governação, sempre com um diagnóstico mais genérico e depois, portanto, uma análise mais concreta sobre medidas tomadas. Em algumas das medidas, eu diria até na maior parte das medidas que são analisadas, portanto, a avaliação dos especialistas que vocês convidaram para redigir e para fazer este relatório estão longe de ser muito positivas. Eu lembro-me duas que gostaria que a professora nos ajudasse a perceber. Duas em concreto, uma que tem a ver, portanto, com as políticas de imigração, que a análise que é feita é que o foco está errado, não é com a legislação que se regula a imigração, está mais dependente do Estado, da economia, da procura de mão de obra, e por outro lado também, portanto, todos aqueles aumentos que foram feitos no complemento solidário para idosos que não estão a ter um grande contributo ao nível, portanto, do combate à pobreza. Eu gostava que a professora falasse sobre estes dois casos, mas também lhe coloco um outro desafio. Se houver alguma outra área que a si, enquanto cidadã e académica, lhe suscita o particular interesse, também gostaria que a referisse. Bem, eu acho que todos os capítulos são muito interessantes e, na generalidade, vão ao encontro desta ideia de que as políticas não têm até agora mostrado resultados. Eu confirmo. Ou mesmo sido adotadas na direção certa. O caso da demografia, que é um capítulo muitíssimo interessante da responsabilidade da professora Cláudia Pereira, do professor Rui Fena Pires e do professor José Leitão, mostra-nos claramente aquilo que os dados e a evidência nos mostra. E o que nós sentimos ao longo de todas estas áreas é que a maior parte das políticas não estão ancoradas em evidência. E quando vamos à evidência, quando há, cada vez há menos, quando vamos à evidência, temos evidências que nos mostram outro sentido. A demografia está estudada, estas questões da imigração e dos movimentos das populações está muitíssimo bem estudada e mostra-nos, estudo após estudo, que a economia floresce, há trabalho, há emprego, o mercado de trabalho está a borbulhar, que é o caso do mercado português nos últimos anos. Os imigrantes vêm, porque os imigrantes são, na sua essência, pessoas que vêm para trabalhar à procura de melhores condições para as suas vidas e para as vidas das suas famílias. E, portanto, eles vão vir porque há trabalho. A melhor maneira de reduzir os imigrantes, e tem sido sempre um borbulhar enorme ultimamente, do tal 1,5 milhão aproximado de cidadãos de estrangeiros a residir em Portugal, a melhor maneira de, se não os queremos ter, é uma crise económica e aí vão-se todos embora num instantinho. Exato. E, portanto, de facto, esta é aqui a questão, e basta olhar para os dados e para a evidência para percebermos que eles estão a chegar, são contribuintes ativos da segurança social e também do sistema fiscal e dos sistemas de impostos,
e estão, ao pouco e pouco, a integrar-se na sociedade à medida que conseguem e muitas vezes ultrapassando muitíssimos obstáculos sociais aqui em Portugal que não lhes têm facilitado a vida. Os autores falam, professora, numa obsessão com a migração, ou seja, portanto, sugerem, portanto, que o governo está a dar demasiada atenção, portanto, a um problema que não tem, de facto, essa gravidade. E quanto ao complemento solidário para idosos, há aqui uma coisa, portanto, que para o cidadão comum, que não académico, que não está especializado neste tipo de análises, parece ser paradoxal, ou seja, o rendimento, portanto, o valor do complemento de salário para idosos, a despesa pública com essa prestação social aumenta e a pobreza não se reduz? Mas é um paradoxo, não é? Mas primeiro são subsídios muito baixos. Vamos lá pôr as coisas em perspectiva. O valor dos subsídios de inserção, de todos estes subsídios que existem, não contributivos essencialmente, são valores muito baixos que não chegam para reduzir ou para retirar indivíduos e as suas famílias da pobreza. Portanto, não é de surpreender pelos valores que são pagos nestas prestações que eles não retirem as pessoas da pobreza. Enfim, dão um contributo para que não seja pobreza extrema e total, mas não os retira completamente da pobreza. Portanto, a esse nível não é nenhum paradoxo. Agora, estão a aumentar, mas estão a aumentar por via de termos mais população, por um lado, pese embora não seja a população imigrante que seja essencialmente a recebê-los, porque isso são pessoas em idade de trabalhar e que, como dissemos há bocadinho, vêm à procura de emprego e vêm para se inserir no mercado de trabalho e nem sequer conhecem muito bem os sistemas de benefícios sociais de um país e, portanto, dificilmente recorrem a eles. Portanto, é uma questão aqui que agora vai-se transformar todos os subsídios num único, não é? Portanto, vai-se simplificar a prestação social única, portanto vai simplificar aqui a maré dos subsídios, mas de facto o valor que eles apresentam são muito baixos e portanto diminuem a pobreza extrema, mas não tiram as pessoas do limiar da pobreza. E quanto ao outro desafio que eu te coloco, qual é a área ou o ângulo ou o estudo, se quiser, que assim, enquanto académico e cidadão, lhes chamou particularmente a atenção? Eu já agora posso dizer, tanto que escrevi sobre esse relatório para um texto que sai nesta quinta-feira no Público, eu escolhi, como, até pela sua contundência, a contra-reforma, portanto, na descentralização com a governamentalização das comissões de coordenação regional. E a professora, o que é que escolheria? Esse tema é super interessante, até porque nos mostra aqui que há efetivamente uma contra-reforma. Está muitíssimo interessante, muitíssimo bem... E está muito bem fundamentado, muitíssimo bem fundamentado e muitíssimo bem escrito, e mostra-nos aqui, de facto, o Estado Central a ganhar poder imenso e que não sabemos bem com que limitações nas CCDRs, e, portanto, voltamos a ter uma centralização do poder disfarçada de descentralização. Portanto, é um artigo muitíssimo interessante. Eu devo dizer que gostei muito, há sempre o tema da habitação, que é muito interessante trazerem-nos os números e mostrarem-nos aqui estes dados. Eu devo confessar que no estudo da habitação gostei muitíssimo da comparação feita entre as duas gerações, não é? A geração nascida, portanto a geração que será mais ou menos da minha idade, portanto nascida entre 65 e 75, aos 30 anos, cerca de 60% das pessoas já eram proprietárias, vis-à-vis a geração que tem agora 30 anos e que temos uma percentagem absolutamente residual de proprietários, e que isto mostra aqui de facto esta clivagem geracional absolutamente fraturante num tema essencial como é a habitação e que atinge toda a gente, não é uma questão só de pobreza ou da base da nossa sociedade. Portanto, temos aqui a questão da habitação alargada à classe média e média educada, e aos nossos jovens que são muito qualificados, que teoricamente deveriam ter empregos que lhes permitissem comprar uma habitação digna, e não temos. Portanto, eu gostei muitíssimo desse dado e acho que está muitíssimo bem apanhado. Gostei também bastante da questão dos transportes e da TAP, não é? Eu gostei bastante do artigo da TAP e que faz aqui o paralelo de outras soluções possíveis para as transportadoras. O exemplo do caso italiano é extraordinariamente interessante.
Professor, e assim de uma forma mais simplificada e mais genérica, lendo todo esse trabalho que tem mais de 120 páginas, o que é que a professora conclui sobre o estado da nação? Isto está a melhorar, apesar de todos os problemas que estão ali identificados e escalpelizados. A nação está num estado, está em boa forma, assim, está numa má forma, está a piorar. Como é que, depois de ler aquilo tudo, que reflexão é que se pode fazer sobre o estado do país? Eu diria que, do meu ponto de vista e do ponto de vista dos autores que ancoram as suas análises em dados e em evidência, eu gostaria muito de salvaguardar que este relatório não são artigos de opinião, são artigos de cariz de investigação científica ancorada em dados e em evidência. A nação está a atravessar, do ponto de vista da melhoria de vida dos cidadãos no geral, um momento muito difícil. Não creio que as políticas que estão a ser adotadas tenham, a maior parte delas, vontade mesmo, na sua base, na sua gênese, de melhorar o estado da nação, uma nação como nós, enfim, achamos que poderíamos ambicionar, com um Estado social sólido, com igualdade de oportunidades para as pessoas, com igualdade de acesso à saúde, à habitação, à educação, aos transportes por aí fora. Não creio que caminhemos nesse sentido neste momento, aliás, creio que caminhamos no sentido contrário. Caminhamos neste momento para uma agenda política claramente de retirar, de destruir a administração pública, de retirar direitos que muitos de nós dávamos por, enfim, adquiridos ou pelo menos que tinham sofrido grandes evoluções nos últimos anos, e de uma forma abrupta e de uma forma de tratar o Estado e a causa pública tendencialmente como uma causa privada e que pertencerá apenas a alguns e não a todos. E, portanto, isso é a grande conclusão que eu tiro aqui nos diversos artigos escritos por especialistas, não só do ISCTE, muitos são especialistas do ISCTE, evidentemente, mas temos alguns colegas que fomos convidando de outras instituições, também académicos e quase todos ligados de uma maneira ou outra à academia. E especializados, portanto, no estudo dos temas que abordam. Professora Isabel Flores, muito obrigado por ter vindo ao P24 e ajudar-nos, portanto, a conhecer melhor o relatório ao qual está associada, mas também, portanto, com a sua opinião sobre o estado do país. Foi um privilégio tê-la aqui connosco. Muito obrigado, até uma próxima. O privilégio foi meu, muito obrigada. To all those in the gallery whose lives have been changed or improved by this Labour government, and all across the country who struggle to be seen or heard, you're the reason I came into politics. To my wife and children, I love you. Goodbye. Adeus, disse ontem Keir Starmer no Parlamento do Reino Unido. Adeus ao cargo de Primeiro-Ministro e, prometeu Starmer, adeus à política. Não se pode dizer que o seu desempenho enquanto ocupou o número 10 de Downing Street tenha sido extraordinário. Se fosse, Starmer não teria sido forçado por um movimento tectónico das bases e das cúpulas do Partido Trabalhista a sair de cena. Mas também é impossível não olhar para este momento em que transpirou emoção e notar que Starmer nunca deixou de ser um gentleman no exercício das suas funções. Depois de líderes histriónicos como Boris Johnson ou inconsistentes como Liz Truss, foi um belo primeiro-ministro. Oxalá no futuro próximo não sejamos obrigados a compará-lo com esse líder cínico, hipócrita e perigoso como Nigel Farage. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.